Dando continuidade, vamos a mais um problema usando matrizes. Vamos para o enunciado do problema. O problema é a gente desenvolver um programa que vai somar duas matrizes A e B e armazenar o resultado em uma matriz R. Não está colocado aqui no enunciado, mas a gente vai armazenar em R e vou mostrar como é que ficou essa matriz R para conferir mesmo se está tudo certo. Bom, vamos ver um diagrama de bloco para diagrama de bloco não, antes. Vamos ver qual é a definição matemática de soma de matrizes. Bom, somar matriz, primeira coisa, elas têm que ser de mesma ordem, né? Então ela tem que ter a mesma quantidade de colunas e linhas, as duas. E a matriz resultante é a soma de cada posição, linha, coluna, das duas matrizes que compõem as parcelas aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho a matriz A, ela é composta por 3 linhas e 4 colunas, então a matriz B também, se eu vou somar, tem que ter a mesma dimensão, 3 linhas e 4 colunas. E o resultante é de cada posição, por exemplo, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna daqui, primeira linha, primeira coluna, 5 e 9, 14, 13 e 7, 20, 2 e 11, 13, e assim por diante. Então é só somar o equivalente da própria linha e da própria coluna. Em termos de diagrama de bloco, é bastante simples, né? Então, por exemplo, eu tenho a matriz A e B aqui, eu vou percorrer tanto a matriz A como a matriz B, eu vou trabalhar com os mesmos elementos de localização. Então, quando eu estiver falando desse elemento aqui em A, eu vou estar falando desse elemento aqui para B e desse elemento aqui para R, que é a resultante. Quando eu estiver falando desse 8, que está aqui na segunda linha, segunda coluna da matriz A, eu vou compor ele com o que está na segunda linha, segunda coluna da matriz B, para resultar o que vai ficar na segunda linha, segunda coluna da matriz resultante. Então é somar coluna a coluna, linha a linha, nas suas respectivas posições. Então vamos varrer aqui a matriz A. Ela tem 3 linhas, então vai de 0 até 2. Em cada linha ela tem 4 colunas, então vai de 0 até 3. Então eu vou dizer que na resultante, na matriz R, da mesma linha de A e mesma coluna de A, vai ser igual o que está naquela linha de A, coluna de A, mais o que está naquela linha de B, coluna de B. Então é só somar. Então aqui eu fico somando todos os elementos de uma determinada linha. Quando terminar, eu começo uma outra linha e assim por diante. E lá no final, então, a gente vai mostrar o resultado da matriz R, né? Então aqui eu tenho, a matriz R vai também ter 3 linhas e 4 colunas. Então a linha vai de 0 até 3 e a coluna vai de 0 até 4 e eu mostro que está na matriz resultante. No diagrama anterior, do problema anterior, eu, embora tenha codificado o correto, aqui eu tinha colocado C e R. A codificação saiu certo, o diagrama estava errado, eu só percebi depois que eu já tinha feito a gravação da solução. Bom, isso daqui deve resolver então esse problema, a gente vai já então partir para a solução. Então tá aí já codificado, para a gente não perder muito tempo na digitação, eu defini duas matrizes, A e B, eu já coloquei valores nessas matrizes, nós poderíamos estar fazendo um programa que pedisse para o usuário digitar. Ele ia digitando os valores de cada uma, mas é muita coisa para digitar, né? No caso aqui são 3 vezes 4, 12, 24 digitações, bastante demorado. Então, o importante mesmo é a gente saber como é que ia fazer a soma. Então, a partir do princípio que a matriz já existiria, eu já tenho aqui esses valores, eu coloquei aqui os mesmos valores que eu estou usando aqui no exemplo. Veja que a matriz R, eu não coloquei valor, eu só dei a dimensão dela. Ela tem 3 colunas e 4 linhas. Desculpa, 3 linhas e 4 colunas. Então, de acordo aqui com o diagrama, eu vou pegar, pelo início, eu vou varrer as linhas. São 3 linhas, vai de 0 até 2. Para cada linha, as colunas. Então, as colunas vão de 0 até 3, não as 4. E vou colocar na matriz resultante igual naquela linha, naquela coluna,
é igual aos seus equivalentes na matriz A mais o que está na matriz B. Então, esse loop aqui que está da linha 19 até a 23, fica executando essa soma que vai dar o resultado aqui na matriz R. E depois a parte final do programa é o mesmo que a gente já fez várias vezes. Eu somente estou mostrando como é que ficou a matriz resultante, né? Então a matriz resultante também ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então linha vai de 0 até 2, 0, 1, 2, dando as 3 linhas. E coluna vai de 0 até 3, 0, 1, 2, 3, dando as 4 colunas. Assim que eu acabar de apresentar os elementos de uma linha, eu passo para a linha de baixo na tela, né? Esse mudança de linha só na tela. E aqui eu mostro os elementos então naquela posição. Vamos executar. Compilar e executar. Então tá aí, ele só vai mostrar mesmo o resultado final, né? Então, de acordo com o que eu esperava, a matriz resultante 14, 20, 13 e 10, como está aqui. 14, 20, 13 e 10. Segunda linha, 13, 43, 11, 11. 13, 43, 11, 11. E a última linha, 11, 15, 34, 13. 11, 15, 34, 13. Mas porque eu fiz os elementos aqui da matriz A e B exatamente igual ao do exemplo, né? Se eu tivesse qualquer variação nos valores de A e de B, lógico, os resultados seriam diferentes, mas o processo seria absolutamente o mesmo. E não importa que a dimensão das matrizes A e B, se elas fossem enormes, 100 linhas, 200 colunas, o programa seria o mesmo. Aqui ia ter exatamente a mesma codificação, ia mudar só os limites de linhas e colunas. O resto ficaria tudo igual. Ok, então resolvemos mais um problema envolvendo matrizes.